Nos últimos domingos, nós temos textos bastante exigentes assim para a nossa vida cristã. Basta pensar que temos que buscar a porta estreita. Domingo passado vimos Jesus falando sobre o banquete. Quer estar num primeiro lugar, quer estar num lugar de honra no banquete, não naquele almoço que ele estava com os fariseus, mas no banquete do céu, então procure o último lugar, o lugar do servo, de quem serve. Então, são textos bastante exigentes. E eu creio que nós estamos nessa manhã aqui, nós estamos aqui por um único motivo, que podemos, diria assim, dividir em dois, Primeiro, estamos aqui por Jesus, queremos conhecê-lo, amá-lo, queremos estar com ele, porque é o nosso Salvador. E o segundo, que é, diria assim, o mesmo, o segundo se eu quero amá-lo, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, é porque eu também quero amar, servir os meus irmãos. Se você veio aqui hoje só por causa de Jesus e não quer se fortalecer nele para amar e servir o seu próximo, você ainda não entendeu nada de Jesus. Até porque é impossível você buscar Jesus, quer Jesus na sua vida, mas o outro, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha. Não, você não é cristão. Então, quem deseja de fato amar a Cristo e servi-lo, só tem uma forma de fazer isso. É amando e servindo o seu próximo. Não existe outra forma. Você pode nutrir vou dizer nem adoração, uma devoção para Jesus, um sentimento gostoso, bonito, mas você não ama, você não serve. Ou você ama e serve o seu irmão, e de um modo especial aqueles que mais precisam, ou é só conversa, é só hipocrisia da nossa parte. Então isso é muito sério. Depois que Jesus então fala que devemos buscar a porta estreita, é que devemos buscar o último lugar daquele que serve. Podemos imaginar assim que ninguém quer mais seguir Jesus, porque ele é muito chato, muito exigente e assim por diante. Mas hoje o Evangelho, ele começa já dizendo que existia lá, que tinha multidões seguindo Jesus. Mesmo assim as pessoas estão lá seguindo Jesus. Talvez não porque já compreenderam e estão dispostas a dar a vida, mas porque aqui, acolá, como diz o outro, ele faz um milagre, tem uma coisa ou outra, então de repente é mais curiosidade do que decisão, do que uma escolha. Então, diz o texto, multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse. Voltando-se, ele lhes disse, e ele diz para mim e para você hoje. Algo muito sério, muito sério. Quer ser meu discípulo? Quer me seguir de verdade? Existem 3 condições se você quer ser cristão. A primeira, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte isso. E o texto original não fala, se você não se desapega. O texto original diz, se você não odeia seu pai, sua mãe, filhos, irmãos. É uma expressão muito forte. Mas odiar aqui não é o mesmo sentido, o mesmo conceito que nós temos de odiar.
Na época é porque é amar um pouco mais. Então, se eu amo você um pouco mais, eu odeio o outro. Odeio entre aspas, né? Amo um pouco menos. E isso nós já sabemos. E não é, diria assim, difícil. Se eu quero ser discípulo, né, de Jesus, né, de verdade, então eu preciso amar a Deus mais do que pai, mãe, filhos, né, irmãos, e mais do que a minha própria vida. E quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu amo o meu Senhor, o meu Salvador, mais eu vou ter equilíbrio, mais eu vou ter, diria assim, condições, estrutura para amar, né, servir os meus irmãos, o meu próximo. Porque se eu vivo distante, afastado de Deus, eu perco o equilíbrio, a paz. Eu não tenho condições de amar de verdade, de coração puro, os meus irmãos, o meu próximo. Então essa é uma verdade, e sabemos disso pela experiência. Se eu me sinto um pouco distante, no pecado, afastado, facilmente eu meto os pés pelas mãos, brigo, ofendo, e não estou nem aí. Agora, se eu estou próximo, se eu estou em Deus e Ele está em mim, não tem como Ele estar aqui e eu estar nele, e eu ficar chutando, socando, ofendendo, agredindo. Não, eu vou amar, eu vou acolher. Esta então é uma verdade. Amar a Deus em primeiro lugar, em tudo. E a segunda condição é esta: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. É uma outra exigência, né, diria assim, forte para nós. E carregar a cruz, todos os dias aqui, já falamos algumas vezes, não é a sua dor, a sua dificuldade ali de saúde, a sua enfermidade. Não é aquele problema da sua família, não é o problema do seu trabalho financeiro, emocional. Não, isso não é cruz. Deus não manda cruz para ninguém. Os pais na igreja há um tempo ensinavam isso. Deus te deu essa cruz, então carrega, né, com obediência e assim por diante. Não, Deus não manda cruz para ninguém. Se Ele mandasse cruz, não seria Deus. Seria um monstro. Você está melhorzinho, então uma cruz mais pesada. Ou você foi mais comportadinho, então uma cruz mais leve. Fica aí mensurando ali e escolhendo cruz para um, para outro. Não, isso Deus não faz. A cruz aqui significa: eu amo a Deus, e eu fiz e faço uma escolha. A partir de agora, eu entrego a minha vida. Eu dou toda a minha vida nas mãos de Deus. Não existe outra escolha, outra opção. É Ele a minha escolha. É Ele a minha opção, né, preferencial, né, fundamental. E eu preciso não só aqui na minha cabeça, no meu coração, sentir isso. Eu preciso dizer ao mundo que eu fiz uma escolha, que eu decidi por Jesus. A minha família, os meus colegas de trabalho, né, com quem eu convivo, com quem eu encontro, né, pelos meus gestos, pelas minhas palavras, pela minha vida, precisa saber e entender que eu fiz uma escolha. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Não existe uma outra opção. Por isso as minhas decisões, as minhas atitudes, elas revelam Deus. Essa é a cruz que eu tenho que carregar no mundo. Dizer a todos, mesmo num mundo que rechaça, num mundo que é avesso à proposta dele, eu vou dizer ao mundo que eu fiz essa escolha e eu sou dele. Tem coragem de dizer isso ao mundo? Não com palavras, mas com a vida? Então quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e venha atrás de mim.
E a terceira, diria assim, condição para sermos cristãos, para sermos discípulos, ela é muito exigente, diria assim, mais ainda. E por isso, antes de anunciá-la, ele conta duas pequenas parábolas, para que possamos entender a importância dela. E ele diz então, a primeira parábola: quem de vós quer construir uma torre e primeiro não senta e veja lá na carteira quanto tem, para ver se tem condições de erguer, né, de construir, né, de começar e terminar essa torre? Torre aqui para nós hoje parece uma coisa, né, boba, mas na época construir uma torre significa, além de ter muito dinheiro, é alguém que goza de prestígio na sociedade. Então imagine você, um figurão da sociedade, quer construir uma torre, lança lá o alicerce e não consegue terminar. É um vexame, uma vergonha. Então quem de vós quer começar uma torre, não soma primeiro o que você tem, para não passar vergonha. E a segunda parábola: quem de vocês, rei, que vai em guerra contra um outro rei, e você está com 10.000 soldados, não vai avaliar primeiro o lugar da guerra, a capacidade bélica ali, o poderio bélico, uma coisa e outra, calcular se com 10.000 você pode enfrentar o outro com 20.000 soldados? Não seja louco de começar uma guerra sendo que já vai perder. Então, analise primeiro, e se não vai conseguir, manda uma mensagem, faz um acordo de paz. Senão, vai ser morte, vai ser vexame e vergonha. Depois dessas duas dicas, ele diz: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que tem não é chegar lá em casa agora após a missa, ir lá no cofre, no armário, pegar lá as escrituras e dar para as pessoas, zerar sua conta bancária. Não é isso. Renunciar a tudo que você tem é saber que essas coisas que você tem não estão acima da vida, de Deus, do próximo. Você não é escravo do seu patrimônio. Você é senhor do seu patrimônio. E todo esse patrimônio que você tem é uma riqueza, vamos dizer assim, é uma riqueza mais do que material, é uma riqueza que ajuda você a servir melhor, a amar, a ajudar. Não só você, a sua vida, a sua doação, o seu amor, o seu coração, a sua capacidade, a sua inteligência, o seu tempo, mas também os seus bens, está tudo a serviço de Deus, a serviço do seu irmão, que é muito mais grandioso ainda do que simplesmente dar lá e pronto. Seria muito fácil chegar lá em casa, dar a escritura da sua casa para alguém, eu fiz, dei. O difícil é você usar tudo isso e amar e servir sem orgulho, sem prepotência. Então, do mesmo modo, se você quer ser cristão, do mesmo modo, se você quer realmente ser meu discípulo, ame a Deus em primeiro lugar, assuma a sua cruz, seja um cristão, faça a sua opção, faça a sua escolha, assim como ele fez, entrega a sua vida, e coloca a sua vida e tudo o que você tem a serviço por amor. Caso contrário, é só um faz de contas. É só um faz de contas. Jesus, no começo do texto de hoje, vendo uma multidão atrás dele, ele não fica feliz da vida. Que bom, está todo mundo atrás de mim. Não.
Ele não está feliz com isso, não. Ele não quer pessoas atrás deles simplesmente. Ele quer pessoas sérias, pessoas que entendeu a mensagem e estão dispostas a entregar a sua vida. Quer me seguir? Para um pouquinho aí. Quer me seguir? Então tem 3 condições. Senão, é só uma brincadeira. Então que hoje, ao longo do dia, da semana, possamos pensar: eu sou um discípulo, eu amo e sirvo o meu Senhor, amo e sirvo na pessoa do meu irmão, ou não estou disposto a amar e servir o meu irmão? Se não estou, então eu não sou cristão. Que a palavra nos ilumine, nos fortaleça, nos encoraje, para que possamos também fazer essa escolha, escolher, optar por Jesus.